Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área com mais um vídeo aí pro canal. E hoje é dia de continuarmos aqui no módulo de Swing Trade, falando então na nossa aula de número 8 de carteira de ações, né? Um termo que vocês já me viram comentando aí em aulas anteriores e hoje finalmente a gente chegou nele, né? Tu é então uma pessoa que já tem um cadastro na corretora, já sabe como comprar ações, já assistiu às aulas anteriores, né? Onde a gente já comentou como tu vai ingressar nesse mundo, como é que funciona o básico das análises. Recomendo também que tu veja as primeiras 8 aulas da minha série de Day Trade, onde eu falo bastante de enxergar tendências do mercado, de visualizar o gráfico de candles, etc., que vai te ajudar a entender melhor o conteúdo desse vídeo aqui, tá? Tendo falado essa breve introdução, gente, o que é então uma carteira, tá? Basicamente a carteira de ações é o nome que se dá a todo o teu mix de ações, né? Assim como na tua carteira tem dinheiro, tem cartão, tem um monte de outras coisas, não só as notas em si, tem cheque, etc., o conjunto de ações compradas é chamado então de carteira, tá? Logicamente que isso implica em tu ter mais do que uma ação, ou fundo, ou ETF, etc. Tudo que tu compra lá no aplicativo, lá no home broker ou na tua plataforma de negociação, que tu vai lá e compra cotas, tudo isso é parte da tua carteira, tá? Então, quando tu tem a partir de 2 ações de empresas diferentes, né, tu já tem então uma carteira montada, tá, gente? Por que ter uma carteira, então? Esse que é o grande... Eu não posso só comprar aqui, eu gosto de Petrobras, eu quero comprar Petrobras e acabou, eu não quero mais olhar nada. O que acontece, gente? Investir no mercado de ações envolve risco, né? Acho que isso já ficou claro para todos, até esse ponto. Se tu comprar apenas uma ação de uma única empresa ou um único fundo, etc., tu fica totalmente à mercê dessa ação subir ou descer. Se subir, tudo certo. Se descer, tu se quebrou, né? Se sair algum escândalo dessa empresa, tu tá lascado. Então, com uma carteira, tu diversifica, tu dilui o risco, tu fica sócio de vários segmentos, tá, gente? Então, tu trabalha ali com diversos nichos diferentes. Enquanto a agricultura tá mal, a indústria tá bem. Enquanto a transmissão de energia tá subindo, os bancos estão descendo. Enquanto quem trabalha com Petrobras está caindo, quem trabalha com Vale está subindo, por exemplo. Então, dessa forma, na média, tu quer estar, obviamente, com a tua carteira positiva. Mas se uma empresa descer, outra descer, as outras compensando no positivo, tu vai estar no positivo. Essa é a ideia por trás de diversificar, tá? Como montar, então, a tua carteira, gente? Tem esse livro aqui do Investidor Inteligente, tá? Do Benjamin Graham, que é um dos melhores, tá? Vocês veem que o prefácio é do Warren Buffett, inclusive. É uma leitura que eu recomendo muito para vocês, tá? Começa bem maçante, tá? As primeiras 100 páginas aí dele são bem introdutórias pra caramba, assim, é bem maçante. Mas quando tu passa do primeiro terço do livro, ele é fenomenal, tá? É um livro que vem sendo reescrito com o passar dos anos, que traz exemplos lá da década de 70 no mercado americano até tempos mais atuais, tá? E, é claro, o Benjamin Graham é um dos principais nomes aí quando se fala em investimento, tá? E o que ele traz pra gente? Que uma carteira inicial deve conter ao menos 10 ações diferentes no teu mix, justamente para tu diversificar o suficiente para poder valer a pena, né, tu apostar em segmentos, tá? Então, sempre de segmentos diferentes, tá, gente? Não adianta, às vezes, tu querer ir lá pegar, sim, eu vou diversificar minha carteira, eu vou pegar Magazine Luiza, Via Varejo e B2W. Tipo, todas do segmento do varejo. Aí, se dá algum boom que impacta o segmento do varejo, pronto, se foi, né? Então, não adianta tu só diversificar nas empresas em si, tu tem que diversificar no segmento. E o que o Investidor Inteligente nos mostra é que tu vai escolher, então, pelo menos 10 ações de segmentos diferentes. Então, estão aqui alguns exemplos de segmentos para vocês do nosso mercado brasileiro. Bancos, transmissão de energia, commodities. O que é commodity? Aço, tipo Gerdau, Petrobras, né? Petróleo. Metalurgia, seguradora, saúde, varejo, e-commerce, tecnologia e mobilidade. São segmentos aí que vocês podem estar investindo em uma ação de uma empresa de cada um desses segmentos, tá? Como montar a tua carteira, então, conforme o nosso amigo primo rico aí, Thiago Nigro, tá? Não tenham
nenhum vínculo com ele, mas é um canal aí que me ajudou a abrir muito a minha cabeça. Inclusive esse livro dele, gente, é um livro assim, para quem está começando nesse mundo, é uma leitura que eu recomendo porque é uma leitura bem fácil, traz termos assim já explicando o que é o básico e abre bastante a tua mente, tá? Então é um livro que para quem está começando agora é bem recomendado, é bem bacana, me ajudou muito quando eu estava começando. A carteira não precisa conter apenas ações, e inclusive é recomendado tu já mesclar ETFs, fundos imobiliários, para tu ter um balanceamento ainda melhor. Ou seja, se ações não tá legal, fundos imobiliários vai estar legal. Então ele nos recomenda dividir em 4 grandes blocos, né? Ações estáveis, fundos imobiliários, mercado internacional e ações de potencial. Então ações com um pouco mais de exposição ao risco, tá? Como que isso fica trazendo então um pouquinho para a realidade de uma carteira de iniciante, tá? Aqui já é um conteúdo mais meu digerido do que o Primo Rico traz, tá? O que eu acho legal para quem está começando? 25% em algum ETF, por exemplo, BOVA11, tá? Já comentamos sobre ETFs no passado, dá uma olhadinha na minha aula sobre ETFs para tu entender melhor. 25% em pelo menos 3 fundos imobiliários diferentes, tá? Também já temos aula sobre fundo imobiliário aqui no canal, tá? Só conferir aí na playlist de Swing Trade, porque 3 mesmo motivo das ações, do segmento das ações, tá? Tu escolhe um fundo imobiliário de tijolo, um de papel, um que é daqui a pouco de galpão logístico, um de shoppings, então tu diversifica o tipo de fundo também, porque é muito difícil todos os fundos de todos os segmentos estarem ruins, tá? 25% de mercado internacional, tu pode ir de IVVB11, que é um outro ETF que aplica nas ações do mercado norte-americano, uma maneira simples de tu já se expor um pouco ao mercado internacional. E por fim, 25% então nos teus 10 segmentos lá que a gente já mostrou, tá? Isso aqui a gente vem concomitante a um vídeo que eu tenho já postado aqui sobre como tu começar montando tua carteira e onde eu comento sobre alguns valores para tu começar. Né? Começar com R$100, R$500, com R$1.000. Vejam que é bastante volume de coisa para tu diversificar. Então, às vezes, tu começar com só R$100, não tem como tu diversificar. Tu vai comprar uma ação, ou um fundo, ou um IVVB11, por exemplo, tu nem consegue comprar com R$100 mais. Então, por isso que às vezes é bacana tu aprender a economizar, juntar um dinheirinho, teus primeiros 1.000, que daí com 1.000 tu já consegue fazer um mix mais interessante, respeitando essa regrinha aqui, onde tu tem aí um risco baixo, acompanhando índices. Então, tu vai ficar num rendimento que não vai ser o melhor de todos, mas o teu risco também não é o mais alto de todos. Tá? Para quem quer começar, esse é o ideal, tá? Uma carteira, então, intermediária, para a pessoa que já faz alguns meses aí, que já está pegando experiência, já se sente um pouco mais confiável. O que tu vai fazer? Tu vai ter 25% lá nos 10 segmentos, tá? Então, tu escolhe uma ação de cada, ações que tu entenda que sejam promissoras, e escolhe 10. 25% mantém nos teus 3 fundos imobiliários, 25% em IVVB11, e aqui tu já pode começar, agora como a gente já pode comprar ação americana direto, tu já pode começar a dar uma beliscada nisso aqui também. E 25% em ações de risco e retorno, tá? Então, ações que tenham aí, por exemplo, uma razão PL um pouco mais alta, tipo, por exemplo, que se fala nos últimos tempos aí, Magazine Luiza, VEG, ações que estão mais voláteis e que têm chance de cair, tá? Mas que também estão numa ascensão muito rápida. Então tem uma chance de risco-retorno um pouco mais inclinada. Tu pode ganhar mais num curto espaço de tempo, mas tu também está suscetível a um risco maior. Tá? Então aqui falando então para alguém já mais intermediário que tu já não precisa ficar tanto assim nos ETFs, porque tu já entende um pouquinho mais de montar aí o teu nicho, de escolher segmentos diferentes e etc, tá? Então, beleza, tu escolheu a tua carteira, né? O que tu vai fazer então? Após definir cada ativo que vai fazer parte da tua carteira, tu vai pegar, tá? Tu não vai ser comprando coisa direto. Pega os relatórios dos fundos imobiliários lá no Fundo Explorer, que eu mostrei para vocês no vídeo de fundos. Pega os relatórios aí disponíveis na internet das empresas que tu escolheu dos últimos 3 anos. Isso é outra coisa que o Benjamin Graham fala no livro dele. No mínimo dos últimos 3 anos. Começa a analisar aí razão preço por lucro, se paga dividendos estáveis esses últimos 3 anos, como é que está a evolução de capital da empresa, se está coerente com a evolução do preço da ação. Gente, assim, nossa, mas eu tenho que olhar tudo isso aí, eu vou ficar um mês lendo coisa.
Se tu não tem interesse de ler nem o básico sobre a empresa que tu quer ser sócio, porque comprar uma ação é ser sócio dessa empresa, então swing trade, buy and hold não é para ti. Então o que tu quer ser é um trader de ações com base puramente no movimento gráfico. Isso é um outro estilo de jogo, tá, gente? Que a gente está focando um pouquinho mais no buy and hold, tá? Tu vai avaliar então os indicadores financeiros da empresa, tu vai fazer análise gráfica. E assim, gente, por mais balanceada que seja a tua carteira, tu não pode comprar esses ativos caros demais. Então, se tá lá, como a gente já viu exemplo em outros vídeos aí, se tá lá num pico máximo histórico, tu não vai comprar essa ação, por melhor que seja a empresa, no pico máximo. Tu tem que esperar vir um ponto de entrada. Então, tu define esse ponto e aguarda. Num topo anterior a esse máximo, algum momento em que daqui a pouco ela baixe, por algum motivo, por uma notícia, por um segmento que está um pouquinho pior, por ter alguma coisa relacionada ao Covid, alguma coisa fez o preço dessa ação cair, mas tu sabe que é uma empresa sólida, tem bons indicadores, como a gente já falou aqui, e aí tu pode investir nela sem medo. Então tu espera um ponto de entrada e entra ali. Tá? Se não der entrada, daqui a pouco tu vai ter que deixar esse ativo no teu radar e ir para um outro para montar a tua carteira, tá? Falando de mudanças de carteira, gente, para um investidor defensivo, que é chamado o cara mais passivo, mais buy and hold a longo prazo pelo Benjamin Graham, tu tem que mexer o mínimo possível na tua carteira, tá? Só que isso não significa deixar ela esquecida, tá? Vende ativos que ficaram caros demais. Por exemplo, um ativo já passou do seu ponto histórico e já estourou a boca do balão, que foi o caso, por exemplo, de Magazine Luiza, que estourou os R$60, foi para mais de 100, teve o desdobramento. Então quem vendeu ali, que comprou a 50 e vendeu a 100, tu já teve um lucro de 100% em cima. Então, cara, por mais atrativo que seja tu continuar sócio de Magazine Luiza, naquele ponto ali ficou caro demais. Vende e realiza teu lucro. Da mesma forma, né, compra ativos que estejam baratos e tu acredita no crescimento, lembrando que novas compras ou vendas mexem no teu preço médio. Então, às vezes, tu tem lá um ativo comprado a R$10, que ele está a 30 agora, e aí ele baixou para 20, e tu acredita que vai continuar subindo. Só que se tu comprar mais ações aqui agora a 20, vamos supor que tu tinha 100 ações a 10, e tu comprou mais 100 a 20, teu preço médio vai para 15. Então tu tá realizando um prejuízo lá naquele teu primeiro lote. Então tenha cuidado com isso. Tu tem que fazer o que nesses casos? Vende as tuas ações que tu comprou a 10, realiza esse lucro e compra uma nova quantidade, então, já considerando o teu segundo aporte, a 20 com expectativa de subir a 30, tá? Cuidado com a oscilação do preço médio, gente. Resumidamente, então, galera, ter uma carteira minimiza os teus riscos, tá? Tu fica menos exposto às baixas de um segmento específico e, na média, a tua carteira tem que estar sempre positiva. Então, algum segmento pontual que baixar, o resto da tua carteira te ajuda a ficar positivo, tá? Tua carteira não deve ser mexida todo dia, mas também não pode ficar esquecida. Então, se tu tem a característica mais buy and hold, tu vai fazer pequenas manutenções. Quando tiver um ponto de entrada numa ação ou quando ela se tornar cara demais e tu vende para realizar lucro e depois espera um próximo ponto de entrada. Isso são pontos que acontecem normalmente ao longo de meses, às vezes anos, tá, gente? Que é mais do perfil do holder, que a gente já falou lá nas primeiras aulas a diferença de perfis. Se tu é um cara mais trader, que tu faz quase que um day trade de ações, tu compra ações para ter valorização dentro da semana, aí esse vídeo ele não é tanto assim para ti. Tu vai ter que olhar bem mais freneticamente esses pontos de entrada e fazer uma análise bem mais a curto prazo, tá? Então, às vezes, tem certas empresas que nem são tão financeiramente boas assim, mas por algum motivo deu um boom. Se tu conseguir pegar esse boom no começo ou na metade e sair no final, antes de despencar, show de bola. O trabalho do trader a gente já comentou que é bem mais arriscado e bem mais pesado, tá? Então, para dar uma ajudada nesses pontos aí, gente, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais da carteira do holder e da carteira do trader, tá? Não tem como não abrir essa bifurcação aí, gente, porque são focos diferentes, tá? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Também vamos comentar um pouquinho mais depois sobre IPOs, que é como uma empresa abre seu capital na Bolsa de Valores. Muita gente tem dúvidas sobre isso, tá? Frase do dia aí para vocês, gente. O investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas, tá? Então,
O cara que está alinhado com o que a empresa realmente é e o que ela realmente oferece. Todo mundo está super otimista, tu vende para esses caras, que é o que eu comentei de vender lá no topo. Vende e depois compra de novo lá embaixo. E tu compra dos pessimistas, que estão achando que essa empresa está ruim demais, quando na verdade não está. Então tu vai lá e compra e espera subir. Tá? Essa frase do Benjamin Graham é uma das melhores que tem no livro dele, tá? De novo, eu recomendo vocês lerem O Investidor Inteligente, tá? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, gente, e ajuda nós pra caramba a crescer com o canal, tá? Obrigadão pelo apoio de vocês sempre e até a próxima!